Boa tarde. Licença. Por isso é aqueles locutores de antiga. Boa Não, tarde. tá dando uma... Sabe que minha voz tá forte aqui? Não sei Tá que mais você percebeu. forte. Entendi, tá fazendo ginástica Não, pra não nós. tô entendendo nada. Pois é. Delícia começar terça-feira juntinho de você. Terça-feira é dia do seu direito. Fica ligado no assunto de hoje. Tem bastante dicas. Aliás, tem assunto de montão. Mas antes, bora pra nossa mensagem. Alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Quando tudo que você consegue enxergar é só dor, é só tristeza, é só perda, o que acontece? Você perde também a visão de Deus. E o que é isso, Sol? É aquilo que Ele está te mostrando, o caminho que Ele está te apontando para você seguir em frente. Deixa a dor de lado, acalma o seu coração. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, para combater o coronavírus, uma cidade na Grande São Paulo inaugura uma tenda de higienização em frente a uma estação de trem e mulher descumpre regra municipal de quarentena e é detida. Participe do programa, tire suas dúvidas, converse com a gente. E tem prêmios para você no nosso Face, um super kit com produtos da Tracta Polipet, Cooper e Ortovip e também um outro super kit cheio de produtos do café brasileiro. Fácil demais para você participar. Você vai curtir, marcar 2 amigos nessa fotinha, compartilhar e aí você já está concorrendo. Olha quanta coisa gostosa que pode ser sua, hein? Bora conversar bastante então? Hoje é dia do seu direito. Luquinha, vamos nós. Coronavírus, acho que é a palavra mais falada no mundo, né? Coronavírus, a gente fala bastante sobre doença. Agora, perícia médica, Luquinha. O recebimento também de benefícios do INSS durante esse período, como é que fica? Pois é, eu sei que foi regulamentado ontem, já acertaram. Você que precisa passar por uma perícia ou precisa receber seu benefício, ontem saiu uma regulamentação e ela está aqui para nos orientar, a nossa querida advogada, a doutora Rosângela Vasconcelos, a Rô que está em casa quietinha. Boa tarde, Rosângela, muito obrigada por estar conosco aqui, viu? Boa tarde, é um prazer estar junto com vocês novamente, apesar de que estar em casa, né? É uma experiência nova para mim, mas gostoso, bastante legal. Então tá. Rô, antes da primeira pergunta, nós vamos espelhar a nossa enquete, né, Luquinha? Vamos sim, aliás, você de casa pode participar com a gente. @Falando Nisso Band, você já curte nossa fotinho com a doutora e vai nos nossos stories e responde. Na verdade, a primeira, você vai mandar a sua pergunta, tá bom? O primeiro stories é isso. Deixe sua dúvida sobre o recebimento do INSS e perícia médica nesse momento de pandemia. Pode escrever que a gente vai pegar a sua pergunta também. Olha só, você sabe como fazer as perícias médicas do INSS nessa época? 100% diz que não. Ou seja, tem muita dúvida mesmo. E você sabe como fica o recebimento do INSS nesse período de isolamento? 4% só sabe, 96% diz que não sabe. É um número bem grande, né? Doutora Rosângela, a senhora acabou de comentar antes da gente entrar no ar que ontem foi regulamentado como é que ficam as perícias médicas e o recebimento aí do benefício. Vamos começar por quem teve uma perícia, agendou, não conseguiu fazer, como é que fica a partir de agora? O atendimento pessoal no INSS, ele está suspenso até 30 de abril, porque os postos estão fechados. Mas ontem foi regulamentado com relação ao procedimento do perito do INSS, que foi um ofício interno, né? É o 1217, do dia 13 de abril. Lá vem dizendo como é que esses documentos devem ser enviados e os requisitos que esses documentos devam ter. Legível, a escrita do médico, o tempo que esse segurado precisa ficar afastado. E uma coisa importante que deve observar, se a pessoa já estava afastada e está pedindo uma prorrogação, ter bastante atenção em manter o CID da doença. Porque se ela muda o CID da doença, o que pode acontecer? Esse período que ela teve o benefício cessado e entrou novamente no INSS, se for uma doença diferente, conforme o médico catalogou no CID, ela não vai receber esse benefício previdenciário, né? Uma outra situação é com relação ao salário de benefício, né? Até o final da pandemia está
está se catalogando em pagar um salário mínimo para aquele que está sendo feito a perícia de modo digital. Ok. Depois vai ser acrescentado e somado o salário dele de contribuição certinho, e aí ele recebe essa diferença, mas de início vai ser de um salário mínimo. Ok, então. Tá chegando perguntinha, né, Luquinha? Tá Tô vendo que você sim, mexeu olha, e sabe o que é bastante aí. mais chato só? Que a gente fica numa situação também complicada, né, doutora? Vamos ajudar. Ah, não tá espelhando você? Mas Então a vou gente fazer sem faz, espelhar mesmo, então, né? A querida tá comentando aqui, doutora, que ela tá com a data marcada, tá com exames feitos, só que não tem quem faça a perícia. Agora foi. Tá Coloca aqui, ó. pra gente aqui. Como que a pessoa faz quando está com perícia marcada, exames em mãos e não tem quem avaliar? No aplicativo Meu INSS, que ela pode acessar pelo celular dela ou pelo computador, ela já tem o íconezinho escrito perícia médica. Lá você vai entrar naquele íconezinho e vai seguir os procedimentos até anexar o atestado médico. Se essa pessoa ter dificuldade de manusear esse tipo de situação, aí ela vai ter que pedir ajuda, porque como eu já tinha dito antes, nem todo segurado ele tem meio de acesso fácil para ele conseguir entrar nesse aplicativo. Tem pessoas idosas que têm dificuldade para isso, então pedir uma ajuda, né? Também tem o aplicativo que você pode escanear o documento, né? Para juntar no aplicativo do INSS. Doutora, mas ela vai ter que juntar esse relatório médico e seguir os procedimentos que ali pedem, né? Que é o RG, o CPF, passo o a passo, de né? endereço. Isso. Tem um aplicativo Meu INSS. Meu INSS. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a doutora Rosângela, porque tem gente perguntando aqui, Luquinha, de prova de vida. Como é que eu faço uma prova de vida agora? E a gente já vai falar com você que não tem acesso à internet, então como pode conseguir correr atrás desse benefício também. Mas agora você fica bem informado com as notícias da redação. O presidente Jair Bolsonaro, mandou suspender a implantação de um sistema que permite o monitoramento de aglomerações de pessoas por meio de celulares para acompanhar aí o deslocamento das pessoas no meio da pandemia do novo coronavírus. Nós vamos saber mais sobre esse assunto com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. A determinação, ela é do governo federal, mas como é que ficam os estados nessa situação? Boa tarde. Boa tarde, Solange. Boa tarde para você, para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso. Sol, em relação aos estados, a decisão não vai mudar. Todos têm autonomia e podem ter acordo com os direitos com as operadoras. Lembrando que na manhã de hoje, o ministro das Telecomunicações, Marcos Pontes, disse que o teste deve ser revisado várias vezes, principalmente pelas operadoras, e repassados os relatórios ao governo federal. O repórter Marco Figueiredo tem todos os detalhes direto de São Paulo. Vamos conferir. Essa decisão foi anunciada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O ministro Marcos Pontes disse que o presidente Jair Bolsonaro pediu prudência em relação a essa questão de fazer o monitoramento nesse momento de pandemia do coronavírus, porque precisa ter certeza que uma ferramenta que já foi desenvolvida, inclusive pelo governo federal, essa ferramenta não iria invadir a privacidade dos usuários. Então, o governo federal agora dá esse passo atrás. É importante destacar aqui que essa é uma decisão do governo federal, mas em relação aos governos estaduais, aí isso não muda. Inclusive aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória vem adotando essa medida. No final de semana, através desse monitoramento, chegou a informar, inclusive, que ficou abaixo da taxa esperada. Se esperava aí uma taxa de 70%, ficou em torno de 55% a 57%. Pois é, e a Câmara, Israel, aprovou um projeto de socorro aos estados e municípios que é contestado aí pelo governo federal, né? É um impacto econômico, é um impacto no caixa do governo, Israel? É sim, Solange, é um impacto muito grande. O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, defende ainda o valor fixo e não flexível, como foi aprovado pela Câmara. Ontem mesmo, Paulo Guedes disse que ia pedir ao presidente da República que vetasse se eles não concordassem com as proposições impostas pelo governo federal, que é de cerca de 40 bilhões de reais. Vamos com as informações direto de Brasília, a reportagem de Alex Guzmão.
A ideia é garantir a estados e municípios a mesma receita obtida com impostos entre os meses de abril e setembro do ano passado. Se num mês a arrecadação ficar abaixo do resultado de 2019, a União complementa o valor. O impacto previsto é de 80 bilhões de reais. O presidente da Câmara afirmou que governadores e prefeitos não têm alternativa. O líder do governo, Major Vitor Hugo, encaminhou pela rejeição do texto porque o governo é contra o projeto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende um valor fixo de até 40 bilhões de reais. Se o Senado não mudar a proposta, Guedes vai recomendar que o presidente Jair Bolsonaro vete. O projeto prevê ainda a suspensão do pagamento de dívidas com a Caixa e o BNDES, que vai gerar um impacto extra de quase 10 bilhões de reais. Muito dinheiro, né? E a Receita Federal, Luquinha, liberou a inscrição de novos CPFs por e-mail para qualquer idade e sem custo nenhum. Tudo isso para evitar filas e aglomerações nos postos de atendimento. O documento precisa estar regularizado para quem quiser receber o auxílio emergencial de R$600, Luquinha. É muita coisa pela internet, né? Para facilitar, mas 30% da população do Brasil não tem acesso à internet. Então é complicado também ficar usando essa ferramenta sempre, né? Isso é. Vamos conversar sobre as estradas aqui da região? Porque eu sei que está tudo tranquilo, né? Sim, Lucas, tudo tranquilo, o motorista faz uma boa viagem. Hoje na Tamoios tem um cenário um pouco diferente. As obras acontecem lá no quilômetro 64, mas hoje elas acontecem no quilômetro 53 também. É o trecho de Planalto, lá em Paraibuna. O motorista faz uma boa viagem. Tem as obras permanecem, o tempo está aí um pouco nublado na rodovia dos Tamoios, mas tirando isso, o motorista faz uma boa viagem em direção ao litoral. Na rodovia Presidente Dutra também excelentes condições de viagem. O motorista não tem nenhum ponto de lentidão. Lucas, se você me permite, acaba de chegar uma última informação importante direto da Central de Jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A primeira vara das execuções criminais de Taubaté, aqui no interior de São Paulo, autorizou a prisão domiciliar do o ex-médico Roger Abdelmaci, detido na penitenciária de Tremembé. Vai deixar a cadeia devido ao coronavírus e por ele estar também no grupo de risco, Lucas. Abdelmaci é condenado a 173 anos de prisão e não será monitorado por tornozeleira eletrônica. Diante da insuficiência de equipamentos disponíveis, a administração penitenciária dispensa a utilização da tornozeleira. Essa é a decisão que acabou de sair direto do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Roger Abdelmaci será solto em instantes. Lucas. Valeu, Céu. Bora falar sobre o tempo, então, para hoje à tarde. A gente sabe que já está mais fechadinho e tem previsão de chuva, sim, tempo instável em toda a região. Por exemplo, em Santo Antônio, máxima de 21 graus, mínima de 11, tempo instável agora à tarde. O mesmo aqui em São José dos Campos e Queluz, com máximas de 27 graus, e Aparecida com a máxima de 29 graus. Ilhabela e Ubatuba, máximas de 28 graus, tempo instável também agora à tarde. O mesmo em Taubaté, máxima de 28. Olha como a temperatura cai de quinta para sexta-feira, chegando a máxima 24 graus, sem sol, tempo fechado, mas também não tem previsão de chuva. E no próximo bloco a gente comenta com vocês sobre essa mulher que surtou depois de descumprir regra de quarentena e foi detida, mas também daqui a pouquinho tem dicas com a EDP. Daqui a pouco falaremos sobre o consumo eficiente de energia elétrica em tempos de quarentena. Cabelo ok, sobrancelha ok.